Você não foi rejeitado por acaso. A rejeição não é um erro do caminho, é um teste silencioso de valor. Enquanto a maioria tenta fugir dela, justificar, implorar ou se explicar, poucos percebem que a rejeição é uma ferramenta bruta de poder psicológico. Ela expõe fraquezas, mas também revela quem tem estrutura interna. Se você aprender a usar a rejeição da forma certa, ela deixa de ser uma ferida e vira uma arma silenciosa. Fique comigo até o fim. Se inscreva no canal e comenta agora de onde você está assistindo esse vídeo. A rejeição dói porque atinge o ego, não porque define quem você é. Psicologicamente, o ser humano associa a aceitação à sobrevivência. Quando alguém te rejeita, o cérebro interpreta como ameaça. É aí que a maioria perde o controle, explica demais, se humilha, corre atrás. E ao fazer isso, confirma exatamente o motivo da rejeição. Baixa percepção de valor. A psicologia reversa começa quando você faz o oposto do impulso, quando você não reage como o esperado, quando você não tenta convencer. Silêncio, nesse momento, não é fraqueza, é domínio emocional. Quem não se explica demais comunica segurança sem dizer uma palavra. A primeira grande virada acontece quando você entende que rejeição não é pessoal, é posicional. Pessoas rejeitam aquilo que não respeitam ou aquilo que sentem que não precisam conquistar. Quando você aceita a rejeição com calma, você quebra o roteiro mental da outra pessoa. Ela espera reação, espera drama, espera esforço. E quando não recebe nada disso, algo muda. A mente humana passa a se perguntar: por que isso não abalou? Essa dúvida é o início do reposicionamento psicológico. Usar a rejeição a seu favor exige autocontrole brutal. Não responder mensagens imediatamente após ser ignorado, não buscar validação, não tentar provar valor. O silêncio após a rejeição cria um vácuo psicológico, e o vácuo incomoda mais do que qualquer palavra. Quem rejeita, espera poder. Espera sentir controle. Quando você segue em frente sem pedir nada, você retira esse controle. E quando o controle some, o respeito começa a surgir. Existe uma lei silenciosa nas relações humanas. Quem precisa menos, domina mais. A rejeição revela quem está emocionalmente dependente e quem é autossuficiente. Quando você usa a rejeição como um filtro, você para de tentar agradar todo mundo. Começa a escolher onde investe energia. Isso muda sua postura, seu olhar, seu tom. Pessoas percebem quando alguém não está ali implorando espaço. A rejeição, quando bem absorvida, refina sua presença. A mente humana valoriza o que é escasso e respeita o que não se curva. Ao não insistir, você se torna escasso. Ao não implorar, você se torna respeitável. Psicologia reversa não é manipulação barata. É alinhamento interno. É não agir a partir da carência. É permitir que a rejeição revele quem não estava preparado para lidar com você no seu nível. Quanto mais você tenta evitar a rejeição, mais frágil você se torna. Quanto mais você a enfrenta com dignidade, mais forte você fica. A rejeição não te diminui. Ela elimina distrações. Ela te treina para não depender de aplausos. E quando você não depende, você se torna perigoso no sentido psicológico. Porque ninguém consegue controlar quem não precisa ser aceito. A maioria nunca percebe isso. Por isso, continuam correndo atrás de portas fechadas. Enquanto isso, quem entende o jogo usa a rejeição como um espelho. Ajusta postura, ajusta limites, ajusta presença e segue, sem ruído, sem drama, sem explicações. Isso cria uma autoridade silenciosa que não se pede, apenas se impõe. A rejeição também revela algo que quase ninguém aceita encarar. Nem todo não é sobre você. Muitas vezes, é sobre o medo do outro de lidar com alguém que não se dobra. Psicologicamente, pessoas rejeitam aquilo que ameaça sua sensação de controle. Quando você aparece inteiro, centrado, sem necessidade de aprovação, isso incomoda quem vive de validação externa. Então rejeitar vira defesa. Quando você entende isso, a rejeição para de ser humilhação e vira informação estratégica.
A segunda lição é simples, mas brutal. Não reaja emocionalmente à rejeição. Reação emocional entrega poder. Quando você demonstra frustração, raiva ou tristeza visível, você confirma que o outro tem impacto direto sobre seu estado interno. Isso é perda de autoridade. O domínio começa quando você mantém o mesmo eixo emocional antes e depois do não. A mesma postura, o mesmo ritmo, a mesma calma. Isso confunde. Isso quebra expectativas. Existe um mecanismo psicológico chamado dissonância cognitiva. Quando alguém rejeita você esperando vê-lo abalado, mas encontra serenidade, a mente dessa pessoa entra em conflito. Ela começa a questionar a decisão. Não porque você insistiu, mas porque você não precisou. A rejeição perde força quando não encontra resistência. Quem não reage obriga o outro a lidar com o próprio gesto sozinho. Outra lição silenciosa. Rejeição não pede explicação. Explicar demais é pedir permissão para existir. Quando você tenta justificar quem você é, o que fez ou o que sente, você se coloca abaixo. A psicologia reversa aqui é cortar a narrativa. Um entendo seco, ou até nenhum retorno, comunica maturidade. A ausência de explicação diz: não preciso provar nada. Isso reposiciona você automaticamente. A rejeição também é um teste de limites. Pessoas testam até onde podem ir. Quando você aceita o não e se afasta com dignidade, você estabelece um limite invisível. Você ensina como quer ser tratado. Quem volta depois, volta diferente. Com mais cuidado, com mais respeito. Porque aprendeu que você não está disponível para jogos emocionais. Existe força em não querer convencer. Quando você não tenta mudar a opinião de quem te rejeitou, você assume que sua validação vem de dentro. Isso altera completamente sua energia. Pessoas sentem isso sem saber explicar. É o tipo de presença que não pede atenção, mas atrai curiosidade. A rejeição, nesse ponto, virou um filtro natural de quem merece acesso a você. Outra verdade incômoda. Muitas portas só se abrem quando você para de bater. A mente humana reage ao afastamento quando ele é genuíno. Não é joguinho, é real desapego. Quando você segue em frente de verdade, você sinaliza a abundância interna. E abundância é magnética. Carência repele. A rejeição te força a escolher entre esses dois estados. Quando você começa a usar a rejeição como treino emocional, algo muda profundamente. Você fica menos reativo, menos ansioso, menos dependente. Isso se reflete na sua fala, no seu silêncio, na sua postura corporal. Você passa a ocupar espaço sem pedir licença, e esse é o tipo de poder que não precisa ser anunciado. Ele é sentido. A maioria tenta evitar a rejeição para não sentir dor, mas quem busca poder psicológico aprende a atravessar a dor sem perder a dignidade. A rejeição ensina quem você é quando ninguém te escolhe. E se você permanece inteiro nesse momento, você constrói uma base que ninguém consegue tirar, porque não depende de aprovação externa. Quando você entende isso, a rejeição para de ser um fim e vira um começo silencioso. Um começo onde você se torna menos acessível, mais seletivo e infinitamente mais respeitável. A terceira camada da rejeição é ainda mais profunda. Ela revela seu apego oculto. Aquilo que te desestabiliza mostra onde você ainda entrega poder, mesmo sem perceber. Psicologicamente, quanto maior a reação à rejeição, maior a dependência emocional envolvida. Usar a rejeição a seu favor começa quando você observa, em silêncio, onde doeu mais. Ali está o ponto que precisa ser fortalecido. Existe um erro comum: transformar rejeição em ressentimento. Isso corrói por dentro e denuncia fragilidade. Ressentimento é apego disfarçado de raiva. A psicologia reversa aqui é diferente. Você não se fecha, você se desapega. Você aceita o fato sem criar narrativa, sem vilões, sem vítimas, apenas realidade. Isso cria uma mente fria, estratégica, impossível de manipular. Quando você para de personalizar a rejeição, você ganha liberdade. Pessoas mudam, desejos mudam,
Contextos mudam, mas quem baseia o próprio valor na resposta do outro vive instável. A rejeição te obriga a construir um centro interno sólido, um lugar onde você se valida antes de qualquer resposta externa. A partir daí, você não busca ser escolhido. Você escolhe. Outra lição silenciosa. Não tente manter proximidade após ser rejeitado. Amizade forçada, contato constante, presença excessiva depois de um não, comunica falta de limites. A psicologia reversa é o afastamento natural. Não para provocar reação, mas porque você se respeita. Esse afastamento limpa a dinâmica, remove tensão e muitas vezes muda completamente a percepção que o outro tinha de você. Existe algo poderoso em seguir sua vida sem anunciar nada, sem postar indiretas, sem mensagens ambíguas. O silêncio depois da rejeição fala mais do que qualquer discurso. Ele comunica maturidade emocional, comunica foco, comunica que você não está preso naquele ponto. Isso desarma jogos psicológicos, porque não há alavanca emocional para ser puxada. A rejeição também é um treino de identidade. Quem você é quando não é validado, quando não é desejado, quando não é escolhido? Se sua identidade desmorona nesses momentos, ela estava apoiada em algo externo. A psicologia reversa é reconstruir essa identidade a partir de princípios, não de reações. Postura, valores, autodomínio. Isso cria uma presença que não oscila. Quanto mais você se acostuma a atravessar rejeições sem se perder, mais seletivo você se torna. Você para de investir energia onde não há reciprocidade. Para de explicar demais. Para de se adaptar para caber. Isso muda sua vibração interna. Pessoas começam a te sentir como alguém que não se molda, não se vende, não se fragmenta. Existe um respeito silencioso que nasce quando você não tenta salvar situações que já mostraram seus limites. A maioria insiste por medo de perder. Você se afasta por amor próprio. Essa diferença é sentida, mesmo por quem rejeitou, porque no fundo todos reconhecem quem sabe sair com dignidade. A rejeição te ensina a arte da retirada estratégica, não como fuga, mas como escolha consciente. Você não abandona o jogo. Você apenas escolhe não jogar onde as regras te diminuem. Isso é poder psicológico. É não confundir insistência com força. Quando você começa a agir assim, algo curioso acontece. A rejeição deixa de te perseguir. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou o lugar de onde reage. Você não está mais tentando ser aceito. Está ocupado demais sendo inteiro. E isso, paradoxalmente, é o que mais atrai respeito e interesse genuíno. A última lição é a mais difícil de aceitar. A rejeição não precisa ser superada, ela precisa ser integrada. Quem tenta superar, foge. Quem integra, amadurece. Integrar a rejeição é entender que ela faz parte do caminho de quem cresce em valor pessoal. Quanto mais você sobe internamente, menos acessível você se torna para dinâmicas rasas. E isso gera afastamentos naturais. Existe um ponto em que você para de ver rejeição como perda e começa a enxergar como proteção. Proteção contra vínculos desalinhados, contra ambientes que drenam energia, contra pessoas que só respeitam quem se dobra. A psicologia reversa aqui é não lutar contra o não. É agradecer em silêncio e seguir. Isso cria uma mente limpa, focada, sem resíduos emocionais. A rejeição também ensina paciência. Não a paciência passiva de quem espera, mas a paciência ativa de quem constrói. Enquanto outros gastam energia tentando ser escolhidos, você investe em si. Corpo, mente, propósito, presença. Esse investimento muda sua base. E quando sua base muda, tudo muda. As escolhas, as oportunidades, as pessoas ao redor. Existe um tipo de poder que nasce quando você sabe que ficaria bem mesmo se ninguém viesse. Esse poder é raro e assustador para quem vive de aprovação. A rejeição te empurra para esse lugar. Um lugar onde você não negocia sua dignidade por atenção, onde você não reduz sua essência para caber, onde você prefere ficar só a ficar pequeno.
Quando você chega nesse ponto, a rejeição perde a função original. Ela não te ameaça mais, não te define, não te corrige. Ela apenas passa, como um evento neutro. E é aí que você percebe: quem não pode ser ferido emocionalmente com facilidade se torna emocionalmente livre. Essa liberdade é sentida no seu silêncio, no seu olhar, na sua postura. A psicologia reversa da rejeição não é fazer o outro correr atrás, é fazer você parar de correr. É sair do modo reativo e entrar no modo soberano, onde você responde apenas quando faz sentido, onde você se afasta sem culpa, onde você não precisa fechar todas as portas, apenas deixa de forçar as que não se abrem. Pessoas confiam mais em quem não implora, respeitam mais quem não insiste e se sentem mais atraídas por quem não depende. Não porque isso seja um truque, mas porque isso comunica força interna. A rejeição te oferece a chance de desenvolver essa força se você não lutar contra ela. No fim, a rejeição não te ensina como ser aceito. Ela te ensina como ser inteiro. E quando você é inteiro, a aceitação deixa de ser necessidade e vira consequência. Você passa a ser escolhido não pelo esforço, mas pela presença. Não pelo pedido, mas pela postura. Esse é o ponto final da psicologia reversa. Você não usa a rejeição para mudar o outro. Você usa para se alinhar consigo. E quando isso acontece, o respeito aparece sem ser pedido. A atração surge sem ser forçada e a autoridade se instala em silêncio.